veja, para setores da mídia ocidental, chamada por muitos de mídia OTAN, o que se diz é o seguinte: a Rússia está fragilizada, há divisões no seio do poder dentro da Federação Russa. Eles mostram insistentemente, inclusive, um vídeo que está nas mídias sociais do local do avião militar supostamente derrubado pelo grupo Wagner, que era um Ilyushin 22, com 10 pessoas, teoricamente, não é? E isso, gente, é reivindicado por parte da mídia ocidental como uma demonstração de enorme fragilidade por parte do governo do Vladimir Putin. Deixa eu ver se eu acho aqui para que vocês tenham uma ideia do que se repercute nesse mundo, né? Porque hoje é tudo tão em bolhas que muitas vezes é difícil de aferir o que, vamos dizer assim, poderia ser levado em conta. Quer ver? Eu queria mostrar para vocês, para quem, por exemplo, lê o jornal Estado de São Paulo, né? O que diz o jornal O Estado de São Paulo? Para que vocês tenham uma ideia, isso era uma matéria ainda de ontem, né? 24 horas de caos na Rússia, entenda o acordo que abafou a rebelião armada no país. E a manchete do jornal Estado de São Paulo hoje, deixa eu pegar aqui para vocês, é bastante interessante que as pessoas conheçam o que está sendo produzido, o que está sendo publicado, né? De todos os lados aí dentro desse contexto. Porque a manchete do jornal O Estado de São Paulo diz o seguinte: gente, fiquem bastante atentos para esse fato, porque a gente vive em bolhas, né, nas redes sociais, hoje o mundo é de bolhas. A manchete do jornal Estado de São Paulo diz: enfraquecido, Putin cede para frear marcha golpista a Moscou. Então, o jornal Estado de São Paulo, na sua edição de hoje, na capa, coloca em letras garrafais: enfraquecido, Putin cede para frear marcha golpista a Moscou. E diz mais, logo abaixo, no subtítulo, né, diz: após denunciar traição na TV, líder promete não punir mercenários. A matéria do jornal Estado de São Paulo, ela é uma matéria que está em absoluta consonância, inclusive replica alguma coisa de jornais dos Estados Unidos, com a ideia que o Putin não era capaz de segurar o grupo Wagner. Então, para esses analistas, eles entendem o seguinte: grupo Wagner tão poderoso que estava à porta do Kremlin, tá? Então o Putin foi obrigado a ceder e, pelo menos, concordar com o fato de que o Prigozhin fosse para Belarus e que os membros não fossem processados. Agora, outra coisa, gente, um abraço para o biólogo Henrique, que está aqui com a gente. Outra coisa, se o Prigozhin estava com essa força toda, por que ele aceitaria um exílio? Né? Quase copia e cola do Washington Post, Armando. É isso aí. Boa noite, obrigado pela presença. Se o Prigozhin estava na porta do Kremlin, se ele estava prestes a conseguir o objetivo dele, esse alardeado, anunciado aí nas redes sociais, por que ele aceitou, na realidade, partir para o exílio na Belarus? Agora, a Polônia, vocês estão acompanhando, vocês viram a entrevista dos generais portugueses aqui. A Polônia é o país mais sedento, mais intrépido, mais ansioso por entrar dentro desse conflito, seja por relação a pleitos territoriais históricos na região do extremo oeste da Ucrânia, especificamente a região de Lviv, mas tem gente que fala em regiões adicionais, né? Mas eles falam muito em Lviv. E na cimeira de 11 de julho da OTAN, que não vai admitir a Ucrânia como membro, porque não há nem condição material para isso e nem consenso, eu diria, não há consenso dos países membros da OTAN para isso. O que está sendo cogitado, inclusive pelo Rasmussen, que já foi líder da OTAN, é o seguinte: olha, não vamos admitir a Ucrânia de plano, porque há, inclusive, contradição com o espírito da Carta da OTAN. A Ucrânia está em guerra, a Hungria, a Croácia, a Turquia colocariam empecilhos. Esse é um fato. Mas as tropas da Polônia e, eventualmente, da Lituânia vão ingressar no território da Ucrânia, em Lviv, com o objetivo de estabelecer um corredor aéreo. Agora, um outro ponto que é fundamental. O que está sendo cogitado é que a presença do Prigozhin em Belarus, após Belarus receber armas nucleares táticas de Moscou, significa que a Rússia estaria estipulando um limite para essa ousadia polonesa de entrar, ou seria a entrada da OTAN no território ucraniano,
estabelecendo uma força militar muito grande ali na fronteira da Belarus com a Ucrânia, que vocês podem ver nos mapas, está muito mais próximo, inclusive, ali da região de Lviv, para que se os poloneses e os lituanos tomarem esse passo, eles utilizem eventualmente o próprio grupo Wagner para confrontar. Isso supondo que o grupo Wagner está do lado do Putin, tá? Isso sempre supondo que o grupo Wagner está do lado do Putin, que é uma tabelinha, que é uma jogada ensaiada entre Putin e Prigozhin. Eu não gosto muito de teorias da conspiração. Eu também não gosto de aceitar tudo de plano que nos é oferecido pelos meus oficiais. Então, é uma suposição. Alguém me perguntou, dia desses, por que você está dizendo suposição? Porque trata-se de uma suposição. Eu não tenho condição pericial de afirmar para vocês categoricamente, porque eu estaria comprometendo a minha credibilidade com uma possibilidade. Né? Então, não dá para a gente adivinhar o futuro. O que dá para a gente fazer com uma leitura cautelosa, parcimoniosa, porém honesta, séria, é discutir possibilidades. E uma das possibilidades que eu vejo nesse contexto é que a fronteira de Belarus esteja sendo reforçada com a presença do grupo Wagner, o poder dissuasório em Belarus já foi reforçado com a entrega de armas nucleares. Vou repetir para quem está chegando aqui pela primeira vez. Nucleares para Belarus. Moscou entregou para Minsk armas nucleares táticas. Não estratégicas, táticas. Mas são essas armas nucleares táticas que, teoricamente, poderiam ser usadas num conflito como esse. Então, se em 11 de julho, daqui 15 dias, um pouquinho mais do que isso, né? 16 dias, se nesta data, se nós partirmos do seguinte pressuposto, se nós tivermos, né, nessa data, a decisão da OTAN de entrar em Lviv para estabelecer um corredor aéreo, que seria quase como uma zona de exclusão aéreo, né, exclusão aérea no território ucraniano, mesmo que no extremo ocidente, que a Rússia utilizasse a força do grupo Wagner a partir de Belarus. É uma possibilidade. Aliás, as declarações do ministro da Defesa da Polônia hoje mostram que ele está profundamente insatisfeito com a migração do grupo Wagner para Belarus, dizendo que vai reforçar a fronteira, que vai chamar o Conselho de Segurança, que vai ouvir o Conselho de Segurança, para entender que tipo de medida, eventualmente de caráter preventivo, a Polônia pode tomar. Outra coisa, nesse mesmo dia, o Serviço Secreto de Belarus diz: olha, Polônia, eu sei que você, a Ucrânia e os países bálticos estão criando aí um cenário para que haja desestabilização aqui no país. Houve, não faz muito tempo, não é? E foi até pouco repercutido, um ato de sabotagem contra um avião, uma grande aeronave, numa estação militar em Belarus, né? Que foi levado a cabo certamente por grupos treinados fora do país. Tá? Então, gente, estas possibilidades precisam ser observadas.